Que a paz e a graça de nosso Senhor, Salvador Yahushua esteja nos nossos corações. Amados irmãos, hoje mais um vídeo aqui, canal revelando os manuscritos pelo irmão Heber aqui, né? Hoje vamos dar seguimento ao Evangelho segundo Tomé, o Dídimo. No passado nós paramos aí no verso 60 e vamos dar continuidade no verso 61. Essa vai ser a parte 11 do Evangelho. E, como de costume, só para lembrar os irmãos, se inscreva no canal, clica no sininho para receber os próximos vídeos e compartilha nas suas redes sociais e, se possível, deixa um comentário. Diga seu nome, da cidade, de onde você fala. E já é o suficiente para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e possa direcionar mais pessoas. Então, sem mais conversa, vamos para o verso de número 61. E disse Jesus, o nosso Salvador, né? E disse o nosso Salvador: dois descansarão em um leito, um morrerá, o outro viverá. Perguntou Salomé: quem és tu, homem? E de quem és filho? Tu que te assentaste em meus braços e comes de minha mesa? Respondeu-lhe o nosso Salvador: eu sou o que vem daquele que é igual. A mim me foi dado, foi dadas coisas de meu Pai. Disse Salomé: sou tua discípula? Disse o Salvador a ela: por conseguinte, te digo, se alguém pertencer ao igual, será preenchido de luz, mas se for dividido, estará cheio de trevas. Então vamos raciocinar, né, irmão? Botar a nossa cabeça para funcionar. Ele disse no começo aqui, dois descansarão em um leito. Um morrerá, o outro viverá. Veja, irmãos, que aqui podemos compreender mais uma vez sobre separação entre corpo, carne e corpo, alma. Então, é a mesma passagem que está escrita na sua Bíblia, quando diz que dois estarão numa cama, dois no campo, um será levado, o outro será deixado. Então, mostra que realmente o corpo não vale nada. E ele será deixado, porque ele é pó e ao pó tornará. Porém, a alma, essa, se for desperta, essa será levada para o reino do nosso Pai, o Pai de todos os espíritos, né? Para a plenitude que está acima, aonde lá não entra nada do que tem nessa matéria aqui, que causa tristeza, dor, não, nada disso. Então, é a respeito disso, esses versículos, né? Esse versículo. E fala aqui, quem és tu, homem?
quem és tu, homem, de quem és filho? Tu que te assentaste em meu banco e comes de minha mesa. Respondeu-lhe o Salvador: Eu sou o que vem daquele que é igual a mim. Me foi dado, me foi dadas coisas de meu pai. Disse Salomé: Eu sou sua discípula. Disse o Salvador a ela: Por conseguinte te digo, se alguém pertencer ao igual, será preenchido de luz, mas se for dividido, estará cheio de trevas. Essa divisão, irmãos, que não pode haver, não é da alma com o corpo. Na verdade, a nossa alma tem que se separar desse corpo, porque esse corpo é um cadáver, está morto e vai continuar morto. Ainda que agora ele ainda está animado, estamos vivendo nesse mundo e vamos viver até cumprir o nosso tempo. Porém, temos que ter certeza disso. Então, vamos nos separar do corpo, separar a nossa alma deste corpo e uni-la ao Espírito que veio do Pai. Então nós seremos como era o nosso Salvador e como é o nosso Pai, o Pai dos Espíritos. Então é muito fácil de nós compreendermos isso, desde que você entenda que realmente você não é este corpo, você é a alma que está dentro desse corpo. Porém, até agora, o seu corpo tem vivido juntamente com o falso espírito, o destino, e tem feito todas essas coisas. Mas o nosso Salvador trouxe para nós uma revelação que nos estava oculta de que nós somos deuses. Aí alguém pode estranhar isso, dizer, mas que conversa é essa? Pois está escrito na sua Bíblia, está escrito. É só você procurar, entender e achar, você já ouviu falar isso. Então somos deuses. Por quê? Porque se somos filhos de Deus, logo filho de Deus é um Deus, não é? E é claro que é. O filho do cavalo é cavalo, ou que seja uma égua, mas segue-se o padrão. Então, uma vez que nós, sendo espíritos, fomos introduzidos, tendo o espírito do Pai, fomos introduzidos nesta carne, juntamente a nossa alma, neste corpo de carne, que é da matéria e luta só pelas coisas da matéria. Porém, o nosso Salvador veio nos despertar que não devemos ficar lutando pelas coisas desta vida, mas pela vida eterna, a vida que não perece, porque aqui tudo está reservado para o fogo e tudo perecerá. Então é muito interessante, irmãos, nós compreendermos a vontade do nosso Pai na nossa vida, né? Então vamos dar seguimento agora aqui no próximo versículo 62. Disse o Salvador: Eu conto o meu segredo aos que forem dignos do meu segredo. O que tua mão direita fizer, não deixes que a esquerda saiba. Também está escrito isso na sua Bíblia. Claro que não com as mesmas palavras, porque foi mexido, né? Mas mais ou menos é isso, né? Quando, pois, fizeres alguma coisa, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita.
muito importante, irmãos, porque nós não buscamos glória nesse mundo, então não devemos de fazer nada para ser visto pelos homens. Não, tudo deve ser feito na obra do nosso Pai, tem que ser feito em oculto, porque Ele vendo, Ele nos recompensará publicamente, né? Mas se fizermos qualquer coisa, como muitos que a gente vê por aí, nesse evangelho corrupto, em que faz as coisas e sai tocando trombeta diante de ti, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo outro, e isso a pessoa perde o seu galardão. Por quê? Porque ele fez na intenção de ser visto. E uma vez que ele foi visto, esse é o galardão dele. Já recebeu o seu galardão. E das mãos do nosso Pai não tem nada a receber. Mas aquele que faz em oculto, esse sim o Pai o recompensa publicamente. Né? Então não é de grande dificuldade de nós compreender esse versículo. Disse o Salvador: havia um homem rico que tinha muito dinheiro. E ele disse: usarei o meu dinheiro para semear, colher, plantar, encherei o meu celeiro de frutas para que nada me falte. Era isso que ele sentia em seu coração. E naquela noite veio a morrer aquele que tem ouvidos, que ouça. Veja, irmãos, a luta pela matéria. A luta pela matéria que está reservada para o fogo. Eu não me importo muito com as coisas desta vida. Não. Por quê? Porque já compreendi isso, que não adianta. E uma vez que a pessoa lute pelas coisas dessa vida e consiga algum tesouro, o coração dele está nessas coisas confiada, como esse cidadão que nós acabou de ver aqui que ele disse, né? Que havia um homem rico que tinha muito dinheiro e disse: usarei o meu dinheiro para semear, colher, plantar, encher meu celeiro de fruta para que nada me falte. Era isso que ele sentia em seu coração. E naquela noite veio a morrer, e aquele que tem ouvidos, que ouça. Então, irmãos, é isso aí, né? Não adianta nós ficar juntando bens materiais, porque eu vejo alguns que ajuntaram muita coisa e tal, pensando que teriam um futuro de sossego e paz, como esse homem aí pensava, né? Então ele encheu o celeiro dele, fez tanta coisa, mas ele não sabe do dia de amanhã. Esse aí, na verdade, quando ele morreu, ficou tudo aí. Mas tem outros que ainda passa pior. Aquilo que ele achava que era para o bem da vida dele, vai ser usado para o mal da vida dele, porque se ele adquire uma enfermidade terrível, igual tem muitas nesse mundo hoje, e todo aquele bem que ele achou que ia guardar para que ele possa ter ali uma vida boa e sossegada, ele vai ter que gastar aquilo com remédio, com viagens e tanta coisa, para ver se consegue curar aquela doença. Porém, temos aí muitas doenças que, quando ela é para a morte, ela é para a morte, né? Não tem cura. Não adianta a pessoa
rebolar e fazer e tal, e ir para São Paulo, Brasília, Estados Unidos e vai onde quer, não terá a cura. Por quê? Porque o destino nessa pessoa trouxe isso gravado em si. Porém, se essa pessoa compreendesse realmente o que nós somos aqui, por que estamos aqui, de onde nós viemos, para onde temos que voltar, essa pessoa já teria compreendido, então ela teria feito o que o nosso Salvador nos ensinou, fazer dos dois um, unir alma e espírito para que possamos viver. Nessa hora fica invalidado tanto o destino como esse falso espírito, essa alma falsificada que às vezes nos leva ao erro e ao engano. Porém, irmãos, ninguém vê dessa maneira. Não, todo mundo nasce, já de pequena a mãe ensina que tem que estudar e o pai e tudo, aquela coisa, porque você tem que formar, porque você tem que ser um médico, você tem que ser isso, ser aquilo, aquilo outro, né? Esse dia mesmo tive conversando com uma criança pequena, aniversário dela, e eu fui dar um presente para ela. Então, nós conversando, ela me falou que estava estudando porque ela queria ser médica. Ó, oh, que bom, que bom. É uma boa escolha a sua, né? Mas aí me veio a pergunta, e será porque ela quer ser médica? Então perguntei para ela, foi por que você tem desejo de ser médica? Ah, porque eu quero ganhar muito dinheiro. Aí eu já vi que realmente tá tudo errado, né? Pensava que ela ia me dizer que não, eu quero ajudar as pessoas, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo para que as pessoas tenham uma vida melhor. Mas não, é o dinheiro, sempre é o dinheiro. E o que diz a palavra a respeito do dinheiro? O dinheiro, aquele que ama o dinheiro, né? Essa pessoa que ama o dinheiro, o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. Então veja que as pessoas não se importam com o bem, com o que elas podem servir uns aos outros. Mesmo que, é claro, que ninguém vai trabalhar de graça, mas não é por causa do dinheiro. Deveria ser porque queremos ajudar os nossos irmãos, porque foi para isso que fomos colocados aqui. Por isso, uns estão na medicina, outros estão na ciência, outros estão em outra parte, todos lutando para uma vida melhor para os nossos irmãos. Porém, irmãos, nem todos, não vou dizer que todos, nem todos, mas uns poucos, luta pelo bem da vida, da humanidade, mas uma boa parte só luta pelo dinheiro. E muitas das vezes pega o dinheiro em que nem trabalhou naquilo. Como a gente pode ver aí, o sujeito vai lá nesses órgãos aí públicos que tem, né? Seja prefeitura, seja estado. Então vai lá e bate o cartão só e cai fora. Mas o dia de receber o salário ele não falta. Ele está lá, rente na batida para receber. Pois é, meus irmãos, é isso aí. O amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. O dinheiro bem adquirido, não. Esse pode ser uma benção na nossa vida. E quanto mais a pessoa lutar por conseguir esse dinheiro, mais abençoado ele será, porque na verdade ele mereceu aquilo ali. Porém, se alguém não pode pagar e nós puder servir aquela pessoa, devemos fazê-lo, né?
porque o dinheiro pode comprar muita coisa, mas não compra a salvação. E as boas obras, sim, né? E foi o caso desse homem. Então, ele lutou, armazenou toda aquela comida e toda aquela coisa, achando que agora estava garantido. E o que aconteceu com ele? Morreu naquela noite. Então, perdeu-se o tempo. E o que ele tinha para levar do outro lado? Nada. Porque certamente que a pessoa, quando está cuidando só de si, ele é uma pessoa egoísta e ele está realmente trabalhando só a favor dele. E não cuida de mais ninguém, não ajuda mais ninguém, é o que nós podemos ver no mundo hoje. Então ele, na verdade, perdeu o seu tempo aqui na Terra, não compreendeu porque estava aqui, não fez o que era certo e aí veio a morte sobre ele. Vamos para o versículo 64. Disse o Salvador: um homem tinha convidados e quando a ceia estava preparada, enviou seus servos para avisá-los. Foi ao primeiro e disse: meu senhor te convida. E ele disse: tem algumas questões contra alguns comerciantes e eles virão a mim esta noite e devo dar-lhes minhas ordens. Rogo ser escusado de ir cear. Ele foi a outro e disse: meu senhor convida-te. Meu senhor convida. Ele disse: comprei uma casa e eles precisam de mim por um dia. Não terei tempo. E foi a outro e disse: meu senhor te convida. E ele disse: meu amigo vai casar-se. Estou-lhe preparando o jantar. Não poderei comparecer. Rogo ser escusado do jantar. Ele foi a outro e disse: meu senhor te convida. E ele disse: comprei uma fazenda e vou receber o arrendamento. Não poderei ir, rogo ser escusado de ir. O servo foi ao patrão e disse: aqueles que convidaste para cear recusaram. O patrão disse-lhe ao seu servo: vai pelas estradas, traz os que encontrares, para que possam cear. Negociantes e comerciantes não entrarão nos lugares do meu Pai. Veja, irmão, que segue o mesmo padrão de ensinamento que a pessoa que se volta só para as coisas dessa vida são como esses daqui. Não, eu comprei uma fazenda, eu não tenho tempo para parar, para te ouvir, nem para escutar o que você tem a falar. Fala, não, mas foi o nosso pai, é quem mandou eu vir aqui para te convidar. Não, mas eu não tenho tempo porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, né? Então eu não tenho tempo. Eu tenho tempo para as coisas dessa vida. Eu tenho tempo para trabalhar a semana inteira. Eu tenho tempo para correr atrás de muito dinheiro. Muito nada, porque aqui ninguém ganha muito nada, não. É porcaria, mixaria, coisa de porcaria mesmo, sabe? Preço de banana, trabalho a preço de banana. Mas não, eu tenho que trabalhar, então não dá. Não vou, porque eu não tenho tempo.
Não, né? Tá. Aí pega um feriado, essa pessoa podia usar esse dia para isso. Não, eu tenho uma viagem lá para Caldas Novas, eu vou é para lá. Vou descansar e preparar, porque segunda-feira eu vou pegar no serviço cedo de novo. Legal, rapaz, legal. Beleza. Então o nosso Salvador mandou dizer para eles, ó, vocês vão então aí nas estradas, nos valados, e você pega esses pobres, esse povo que tá aí, esses que tem tempo, né? Tratado por esses que trabalham como vagabundo, ele é vagabundo, fica aí por aí mesmo, não tá fazendo nada. Vai lá, busca esse. E encheu a festa, né? A ceia. Porque nosso pai é dono de todas as coisas. Ele não precisa. Ele não falou para você assim, falou, olha, você vai lá, convida eles, mas fala para eles trazer aí 70 mil litros de vinho e o outro trazer lá 300 bezerros de um ano para nós matar, para nós fazer aqui a ceia. Não, ele não pediu nada. Pediu nada. Só queria a presença dessas pessoas. Mas esses cidadãos terrenos, eles só têm tempo para o comércio, para correr atrás do dinheiro, do vil metal. Então tá, ele disse, eles não entrarão mais no reino do meu Pai, disse o nosso Salvador, né? Então, irmãos, fica muito claro, você tem perdido o seu tempo na sua vida correndo atrás de coisas materiais, sendo que você vê todos os dias, seja perto da sua casa, seja num aparelho de televisão, seja num celular, em um vídeo, fulano rico, fulano de tal morreu, não levou nada, a não ser terra na cara. É o que ele merece, terra na cara, meter terra na cara dele. E o dinheiro dele? Falou, não, o dinheiro dele deixa pra nós, e nós gasta tudo. Os filhos dele, né? Acaba com tudo, pega e acaba com tudo. Porque não trabalhou naquilo e o que vem fácil, vai fácil. Então, tá aí, meus irmãos. Vamos colocar a nossa cabeça para raciocinar. Essa turma aí se diz inteligente, que estão isso, que estão aquilo, que eu formei para isso, e formei para aquilo, e eu faço isso e faço aquilo. Grande merda, tudo que você faz é daqui, da matéria, instruído pelo Deus desse sistema podre, né? Sistema de morte, onde eles causam doença, para depois trazer uma cura através de um valor. Eu nada quero mais desse mundo, porque tenho visto que nada aqui é interessante. Tudo é ilusão, é vaidade, como disse o sábio Salomão. Debaixo do sol, tudo é vaidade. E tudo quanto você vê hoje, já foi nos dias passados. Então, esses jumentos dessa geração se acham mais do que os outros. Mas não é, nunca foram. É só você olhar para trás na história. Não na história que te contaram, na história em que você aprendeu no seu banco de escola. Não, não. Procura a verdade, conhecer a verdade, e a verdade te libertará, certo? Meus irmãos, é isso que temos que compreender, né? Na presença do nosso Salvador. Então vamos para o versículo 65. Ele disse: um homem honesto tinha uma vinha. Ele deu a uns agricultores para que trabalhassem nela
e dela pudessem receber os frutos. Mandou os seus servos para que os agricultores lhe dessem os frutos da vinha. Eles prenderam o seu servo, bateram-lhe mais um pouco e o teriam matado. O servo foi ao encontro do seu senhor e disse, e o senhor disse, talvez não reconhecessem. Ele mandou outro servo. Os agricultores bateram nele também. Então, o dono mandou seu próprio filho. E ele diz, talvez respeitem meu filho. E assim que aqueles agricultores souberam que era o herdeiro da vinha, sujeitaram-no e o mataram. Aquele que tem ouvidos, que ouça. Veja, irmãos, então, esta comparação, esta parábola, em que o nosso Salvador fez para os seus discípulos, como que esclarecendo para eles que o Deus, Jeová do Velho Testamento, recebeu essa terra. E ele teria que pagar ali um arrendo para o dono de tudo, né? Porque uma vez que a pessoa foi colocada num lugar e ele não é dono, ele tem o dever de saber que aquilo ali não é dele. Ele não pode fazer o que quer e chegou o final do tempo, ele tem que pagar o arrendo, né? Então ele mandou o seu servo para receber aquele arrendo, o combinado. Logo eles pegaram o rapaz e desceram nele o cacete e por pouco não matou. Beleza. Voltou lá pro senhor dele, espancado, disse, olha, foi isso que eles fizeram lá comigo. Não deu dinheiro nenhum, ainda me meteram o pau lá, quase que me mata. Talvez eles não te conhecessem, não sabia, né? Quem que você era, então vou dar uma chance para ele. Manda outro. Manda o outro meter o couro nesse também. Rapaz, mas então isso tá com a cabeça ruim, né? Está com a cabeça ruim, porque eles não estão reconhecendo nada, ou eles estão de má intenção. Com pouco eles estão de má intenção. Mandar meu filho, porque meu filho ele sabe que é meu filho, e aí não, aí ele sabe que ele é o herdeiro de tudo e eles vão pagar aquilo que devem. Beleza. Manda o filho. Vem o filho, o que que faz? Rapaz, esse é o filho do homem, ele é que é o herdeiro disso aqui tudo. Vamos passar nele a pipoca, nós mata ele. Matando ele, a coisa fica mais fácil. Quem sabe nós não toma conta disso tudo aqui e fica dono desse trem tudo. Porque ele é o herdeiro mesmo. Então foi o que fizeram com o nosso Salvador. Propuseram no seu coração em matá-lo. E na astúcia deles, foi isso que eles fizeram. Então, eles agiram mal. Porém, irmãos, você não vê esse Deus Jeová com os seus anjos, que sejam maus, que sejam bons, porque eles têm uns anjos bons, tem uns anjos que é mau. Então você não vê eles descendo aqui e fazendo essas misérias. Não. Aí bota a culpa no diabo. É o diabo, é o diabo, é o diabo, é o diabo e tal. E aí, beleza. E aí os homens que tem o diabo dentro de si e não sabem, é quem executa essas merdas para eles, assim como os judeus que mataram os discípulos, mataram nosso Salvador juntamente com os romanos e, né? Então você não viu nenhum diabo ali, nem o Deus Jeová, nem o
porque eles são espíritos, então não são vistos. Mas e como são espíritos, são almas, algumas até, muitas deles sem espírito, ainda que os mais de cima tenham do espírito a força e o poder para fazer o que foi feito aqui. Então esses sem alma, eles usam dos homens para fazer as suas perversidades, não é? No entanto, nós vemos tanta coisa, homicídio, roubo, estupro, violência contra pai, contra mãe, contra filho e tudo isso é promovido e financiado por eles. Então essa terra que era terra corpo, que era para gerar frutos para o pai do espírito, só gera fruto para o pai da carne, só frutos maus. E então querem a terra para eles, para fazerem, continuarem a fazer as suas guerras, as suas mortes, os seus suicídios e tanta coisa, fazendo que os homens executem esses planos malignos deles, para que eles tenham poder sobre as almas. E ele enviando o seu amado Filho unigênito do Pai, eles intentaram em seus corações matá-lo. Porém, eles erraram feio, porque não sabiam que estava lutando contra o Criador de toda a vida, de quem tudo emanou, de quem tudo saiu. E aí, esse foi o grande erro deles. Mas ele nos despertou para que nós compreendamos que precisamos de rejeitar o Deus deste século e aceitar os mandamentos e os ensinamentos do nosso Salvador, que veio para nos despertar para isso. E veja o quanto é muito claro, né, irmãos? Porém, esta vinha, juntamente com os versículos anteriores, que mostra que aqueles que foram convidados para a ceia não quiseram, os outros, é isso aí, ó, né? Olha, irmãos, se nós aceitarmos o convite, ele nos enviou uma veste de luz, para que com essa veste de luz possamos ascender ao céu, subir, sem que esses arcontes, as potestades, os regentes desse século possa nos impedir de subir para o lugar de onde viemos, voltar para a casa do Pai, assim como o filho pródigo, né? Mas se a pessoa não se despertar, ela descerá à sepultura, e descendo à sepultura, eles aprisionarão a sua alma. E sabe-se lá, né? Então aproveite a sua chance enquanto está com os vivos, porque com os mortos nada se pode fazer. Disse o Salvador: mostra-me a pedra rejeitada pelos construtores. É a pedra angular. Então, irmãos, a pedra que foi rejeitada pelos construtores, essa veio a ser a pedra angular. E no sistema religioso eles te ensinam que
Não, a pedra angular é o nosso Salvador, então eles rejeitaram a pedra e coisa e tal. De certa forma, está correto. Mas tem uma revelação a mais nisso que nós precisamos compreender. Esse Deus Jeová, o Deus da matéria, ele escolheu um homem chamado Abraão. Ele fez promessa. Sai da tua terra, sai da tua parentela, vem para uma terra que eu vou te mostrar. Sabe, irmãos, tipo Satanás tirando as pessoas que nós, sendo eternos, criados pelo Pai, ele nos convidou para nos afastar da família espiritual e nos introduziu na família material, a família dele, o Deus Jeová. E Abraão entendeu a sua voz e, né, se afastou dos dele e veio a fazer a vontade do Deus Jeová. Porém, se você for examinar, você não vê grande coisa, né? Você não vê grande coisa. Ainda que quem está no sistema religioso, rapaz, Abraão, pai da fé, beleza. E daí? Então, o importante não é só você ter a fé. O importante é saber se você está depositando a sua fé na verdade ou na mentira. E, e Abraão depositou a sua fé no Deus Jeová, no Deus da matéria, e que fez muita coisa boa para ele, fez com que ele fosse um dos mais ricos, né? Aí naquele princípio lá e tal, e coisa. E deu muitas vitórias para ele, porém tudo isso é matéria, tudo material. Ele se lascou, morreu também, morreu seus filhos. É, você vê, José foi para o Egito, se tornou governador, o povo dele foi para lá e o povo tudo se tornou escravo. É desse tipo que esse Deus trabalha, tudo atrapalhado, sabe? Ele promete, mas não cumpre, ele faz, ele tira o povo do Egito e leva para morrer no deserto, ele fez todo esse tipo de merda. E o povo ainda o considera como grande coisa. Porém, não é isso que o nosso Salvador quer que nós compreendamos. Ele quer que nós compreendamos que existe um acima desse Deus, o qual não pode ser tratado com esse nome Deus, porque esse adjetivo que tem aqui, nós podemos chamar esses daqui da matéria, né? Esse é Deus, fulano é Deus, o Buda é Deus, né? Todos eles são deuses. Até nós somos, porém não sabemos. Mas uma vez que a pessoa descobre isso, então este que está acima, ele é inominável. Como você pode colocar nome em uma coisa que você nunca viu? O melhor dos colocadores de nome foi Adão, lá no Éden. Quando os regentes deste mundo viram que ele tinha uma sabedoria acima da deles, eles disseram assim: o homem se tornou igual a nós, né? E agora o que nós vamos fazer? Vamos fazer um teste com ele, vamos ver se ele é sábio mesmo. Traz os bichos que tiver na terra, tudinho as aves, e traz tudo, manda ele pôr nome nesse trem. Pôs tudo, ele pôs nome em tudo e está aí para nós saber que todos esses foram nomeados por Adão. Então, eles caçaram um meio de meter Adão num corpo de pele, né? Aquela historinha que matou o cordeiro e vestiu eles de pele.
A verdade não era isso. Adão era um homem luminoso, assim como nós somos, porém, colocado dentro de um vaso de barro, se tampa por cima. Você pode ter a luz que for ali dentro, ela não vai atravessar essa matéria pesada que é o barro. Então, e fala e te ensina que não, você é esse saco de carne aqui, ó. Você é isso aí. E todos nós, por falta de compreensão, né, seguimos esse essa esse esse ensinamento que nos foi dado. Porém, não é verdade. E assim precisamos conhecer a verdade, para que a verdade nos liberte. Meus irmãos, vou parar esse vídeo aqui, já está em 45, eu queria parar nos 30, mas passou um pouco. No próximo nós damos seguimento. Shalom a todos, paz.